Oi, meu nome é Kalim e hoje a gente vai falar sobre os primeiros 2 episódios de My Hero Academia Vigilantes. Esse spin-off da série original que traz um olhar diferente para o universo e se passa antes dos eventos da série original. Que conste, eu nunca assisti a série original. Esse foi o meu primeiro contato com My Hero Academia na vida. Ok, vamos lá. Primeiro, antes da gente falar sobre o anime, vamos dar uma olhada na sinopse dele. Koichi Haimawari é um estudante universitário monótono que sonhava em ser um herói, mas desistiu desse objetivo. Embora 80% da população mundial tenha poderes sobre-humanos chamados individualidades, poucos são escolhidos para levar o título de herói e proteger as pessoas. Tudo muda para Koichi quando ele e Popstep são salvos pelo vigilante Knuckle Duster, e acabam sendo recrutados para se tornarem vigilantes. Ok, seguindo com a contextualização, My Hero Academia Vigilantes, ele trata de um modelo diferente de história, né? Focado em, como diz o nome da série, vigilantes. Para quem não é muito de universo de super-heróis, qual que é a diferença exata entre um super-herói e um vigilante? Todas e nenhuma. Como assim exatamente? Um super-herói, ele tem aquela coisa um pouco mais fantástica. Do pouco que eu entendi do universo de My Hero Academia, eles são legalizados, então eles podem atuar naquele mundo. Os vigilantes já são os não legalizados. Por exemplo, se você pega o universo Marvel, nenhum herói é legalizado. Então, tecnicamente, todos são vigilantes. Eles estão apenas fazendo justiça com as próprias mãos. É o cerne da confusão de Guerra Civil, para os que viram o filme ou leram o quadrinho, né? Você ter aqueles heróis registrados sob o comando do governo, né? Sobre ordens especiais de alguém, ou aqueles que trabalham independentemente. Então esse é o cerne da história. E a gente vê isso aqui. Do que eu entendi, então, os heróis do universo de My Hero Academia são majoritariamente legalizados, você tem os vigilantes, que atuam acerca da lei. O trio principal, o Koichi, né, o Gentleman, ou como ele vem a ser chamado depois, o The Crawler, ele é aquela figura por quem a gente conhece a história, né, que é a figura que nos transmite a história. A Popstep, ela acaba meio pega no caminho da situação, ela acaba se embrenhando ali muito por conta própria. E o Knuckle Duster, a gente vai falar dele também mais pra frente, vai falar de todos eles mais pra frente, ele já é a figura do vigilante, né? A representação específica dessa vertente, desse tropo, né? Se esse é o termo correto. A dinâmica deles é muito interessante e acaba trazendo muito para a história. E, como eu vou mencionar também quando a gente for falar dos episódios em si, pelo menos esses 2 episódios, eles já lidam com elementos de história que fogem um pouco mais da coisa super-heróica, né? A gente vai ver um pouco disso. Então, nem parece que eu gosto muito de Vigilantes, né? Um monte de histórias do Demolidor aqui. Então, até por isso me interessei para comentar essa versão. Então, de fato, eu não assisti o original, eu posso ter perdido algumas das referências deles, mas quem quiser colocar nos comentários alguma coisa que eu tenha perdido em algum momento, está sempre livre para fazer. Então, só uma contextualização geral, agora vamos para os episódios. Ok, então falemos do episódio 1. A gente segue o Koichi, como a gente viu na sinopse há uns minutinhos atrás. O Koichi é um universitário, basicamente, que vive a vidinha dele comum e normal ali. Ele tá cruzando uma rua quando eventualmente tem uma confusão com um vilão gigante que aparece comendo, ele pega uma moto e come a moto. E aí, né, no meio dessa confusão, a gente vê surgir o All Might, que pelo que eu entendi, ele é a figura à la Superman do universo de My Hero Academia. Ele acaba derrotando o vilão com um golpe que eu achei divertidíssimo, que se chama Detroit Smash. Eu não sabia que os golpes do All Might tinham nomes de locais aleatórios dos Estados Unidos. Depois que ele vê a confusão ali, o All Might é uma figura que inspira muito o Koichi, ele vai seguir a vida dele, né? Ele tem uma individualidade que ele pode deslizar no chão com uma velocidade que varia um pouco, né? Ele pode ir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, quase uma velocidade de bicicleta, como eles falam, e ele acaba trombando com 3 trombadinhas, né?
cada um com uma habilidade diferente, que depois a gente vê no decorrer dos 2 episódios, e eles tentam meio ali que tirar vantagem do fato, né, dessa trombada, eles estão tentando, talvez eles fossem tentar extorquir o Koichi, alguma coisa nesse sentido, ele até tenta pedir desculpa, ele se ajoelha, e na hora que eles vão pisar em cima dele, ele começa a deslizar e ele vai embora, né, ele consegue fugir dos 3. Nesse meio de caminho, ele acaba cruzando com um show da Popstep, né, que viria a ser depois, né, a parceira dele ali junto com o Knuckle Duster também, e ela é uma idol. É que eu achei engraçado, só pelo menos curioso, que o Koichi menciona que ela é uma auto-intitulada idol, e quando ele tá vendo a apresentação dela, porque ela tá tocando em cima assim de um, não lembro exatamente se era um poste, se era um semáforo, o que era, ela estava em cima porque a habilidade dela permite que ela salte, né, grandes distâncias. Então ela estava tocando ali em cima e as pessoas estavam assistindo ela. E ele fala que ela é uma auto-intitulada idol e que a polícia não ia gostar nada de saber daquela apresentação ali. Então eu não sei se existe alguma coisa diferente sobre idols nesse universo ou se meramente é uma coisa de ela estava fazendo um show onde ela não deveria. Não sei. Né? Então, depois de acompanhar um pouco da apresentação, e a Popstep nota que ele estava ali, e ela vê ele indo embora, né, usando da habilidade dele. E ele segue porque ele dizia estar atrasado para o trabalho, né? Ele trabalha numa lojinha de conveniência, dessas que a gente vê na maioria dos animes. E quando ele está no trabalho, de repente ele vê os 3 trombadinhas chegando lá, né? E eles levam ele para fora, né? Então, um tinha poderes de criar espinhos, né? Uma coisa meio Spike, no X-Men Evolution, e um outro tinha uma cara de lagarto e um outro era mais grande, mais fortão, assim. Eles levam ele pra fora e espancam o coitado do Koichi. E aí isso meio que coloca nele uma vontade de fazer algo com a vida dele, de pelo menos utilizar essa habilidade dele para algo mais. E ele diz que ele iria começar a usar aqueles poderes dele pro bem. Ele coloca o casaco cosplay dele do All Might, prepara o resto de uma fantasia ali, começa a sair em patrulha. E ele ajuda a pegar a carteira que caiu no chão, ele recolhe o lixo das pessoas, ele avisa para onde elas têm que pegar um metrô. É isso. Foi o que ele decidiu fazer com o poder. É muito válido. É muito válido. Superman aprovaria. E ele é isso que ele faz. Tanto que ele ganha o apelido de Gentleman, por ele ser o cara que faz ações gentis para as pessoas. O que é muito divertido de ver um personagem fazer da sua própria boa vontade ali. Continuando. Numa dessas noites de trabalho, ele acaba reencontrando. Reencontrando, não? É, reencontrando. Ele, apesar deles não terem conversado, eles se viram ali. Ele reencontra a Popstep num beco e eles conversam um pouco antes deles serem interrompidos pelos mesmos 3 trombadinhas que quase pegaram o Koichi uma vez, depois espancaram ele. E então eles acabam vendo a Popstep ali e começam a assediar ela, incomodar ela ali. O Koichi fica assustado porque ele não era alguém de briga, ele não sabia como lidar com aqueles caras e por um momento ele pensa até em ir embora. Mas aí ele vê que eles estavam causando essa dor a ela ali, eles estavam incomodando aquela pessoa e ele tenta ajudar. E não dá certo. Porque ele não era bom de briga, né? E então acaba não dando certo. O cara que era o grandão, ele pega, ele joga, ele... Foi uma falha completa. E é nesse momento que surge o Knuckle Duster. Ele aparece no topo dos prédios ali, ele se joga numa montanha de lixo e ele levanta para interagir com a cena. O Knuckle Duster é um personagem que eu achei curiosíssimo, porque ele é um misto de Steve maluco, que é como eu chamo o Batman de All-Star Batman and Robin. Se você já leu o All-Star Batman and Robin, acho que o Grandes Astros Batman e Robin no Brasil. Se você já leu essa história, você é um sobrevivente. Essa história é muito ruim. Ele é um misto de Steve maluco com Midnighter, que era da Wildstorm, que depois virou personagem da DC, com um pouco do Pantera, do Ted Grant. Ele é uma fusão perfeita disso tudo. Ele cai, ele levanta, ele é uma figura imponente, ele diz que ele treina muito o pescoço, porque sempre nessas quedas evita perigo cervical, concussão e tudo mais.
E aí ele começa a desferir punição para os 3 trombadinhas. E ele o faz muito bem. Ele acaba salvando ali o Koichi e a Popstep. Mas o Knuckle Duster, ele não tá ali meramente por estar. Não é uma patrulha simplesmente tradicional de vigilante que a gente vê em Marvel e DC. Ele tá ali com um objetivo. Ele tá procurando pessoas que têm uma língua preta, que depois ele explica isso, né? Quando ele fala a primeira vez parece uma coisa meio esquisita, mas ele tá procurando essas pessoas que têm essa língua diferenciada. E ele vê um pouco da interação do Koichi com a situação e ele vê no Koichi talvez um potencial. E ele decide fazer do Koichi um aprendiz dele. Então a gente tem shades de Robin aqui, né? O Batman é muito desses, né? De ver o potencial num garoto específico. O Jason Todd virou o Robin tentando roubar o Batmóvel. Uma coisa inusitada. Então o Knuckle Duster puxa um pouco dessa situação também. Ok, depois dessa situação dele salvar o Koichi e a Popstep, ele vai até a casa do Koichi, né? O Koichi um pouco assim, meio sem saber como interagir com aquela pessoa, o Knuckle Duster querendo aquele sidekick pra ele, e o Koichi meio com medo da situação toda, e aí que ele explica a situação, né? Que tem uma nova droga rolando pelas ruas da cidade, e ele estava tentando achar uma maneira, achar informações sobre quem fornece essa droga na cidade para que ele pudesse interromper aquilo ali, para que ele pudesse acabar com a proliferação daquela droga, uma droga que se chama Trigger, que quem usa fica com a língua toda preta, né? E essa droga ela amplifica os poderes de quem a utiliza, mas diminui completamente o intelecto da pessoa. Então ela tem essa causa bem problemática. Então ela cria vilões instantâneos, que pelo menos a princípio a gente não sabe até onde vai o potencial desses vilões instantâneos. Mas a ideia do Knuckle Duster é poder cortar esse fornecimento dessa droga. Então, ter uma nova droga na cidade é talvez assim, é um plot extremo, é talvez um dos plots mais comuns de histórias de vigilante. Batman, Demolidor, até Homem-Aranha, dependendo da situação, provavelmente já lidaram com elementos parecidos. Por isso que eu achei um tanto divertido que essa fosse a primeira aventura desse grupo. Então ele explica a situação toda pro Koichi, né? E é de onde eles começam a interagir. Então, quando passa-se o dia, né, você já vê o Koichi trabalhando com o Knuckle Duster de maneira não muito bem sucedida, até que eles trombam com a Popstep. Eles conversam um pouco, né? Eles veem um homem sair talvez do seu trabalho, talvez do que ele estivesse fazendo, carregando uma maletinha, e o Knuckle Duster já vai investigar. E ele já queria bater no cara, puxar a língua, a coisa toda, o que ele é impedido, né, pelo Koichi. E, né, e acho que nesse momento acho que a mala até cai, ele vê uns bonequinhos, ele meio que fica achando estranho, né, um homem adulto ter bonequinhos, e esses bonequinhos voltaram a ser importantes. Mas não acaba não fazendo nada, porque nesse momento surge uma corda, um trapo que enrola a mão ali do Knuckle Duster, e a gente vê a presença de um primeiro herói legalizado, o Eraserhead. E aí termina o primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio muito interessante. Ele começa bem a história, ele estabelece aquele mundo ali. De novo, eu não sei qual é a vibe do original, eu não assisti o original. Eu sei que você tem heróis muito mais jovens, então eu não sei como eles abordam tudo isso. Você tem acho que é uma escola, se eu não estou enganado também, no original. Mas aí, se eu estiver falando qualquer bobagem, me corrijam nos comentários, não é um problema. Então, é o primeiro herói legalizado, porque ele vê aquela situação, ele vê aquele cara vestido de maneira esquisita e ele já interage com aquele conflito. Agora, vamos falar do episódio 2. O episódio 2 ele já segue basicamente de onde o primeiro parou, no conflito entre o Knuckle Duster e o Eraserhead. Depois eu vou falar um pouco desses nomes em inglês, eu não sei se isso é algo que só me incomoda e eu sou velho, pode ser isso, pode ser esse o porquê de me incomodar, mas ele segue já daí,
do conflito entre o Knuckle Duster e o Eraserhead, que é uma luta bem legal até de ver. E um detalhe que eu achei interessante, né, é que todos os golpes, quando eles conectam, tem alguma onomatopeia de quadrinhos, né? Wham! Alguma coisa nesse sentido que aparece ali, eu achei bem divertido como funciona. E o Eraserhead, ele já teoriza de que o Knuckle Duster tem alguma individualidade que aumenta a resistência dele, mas quando ele usa o poder dele, né, e é interessante que o Eraserhead, ele tem tipo ele usa uns trapos para se enrolar na pessoa que me lembra muito o Ragdoll, acho que esse é o nome dele, que é um herói bem classe C da DC. Não me foge o nome dele agora, né, em português, mas eu vou ver se eu coloco a imagem para poder pelo menos ilustrar isso. Ele me lembra muito a ideia do poder dele também. E só que o que o Eraserhead faz? Por que Eraserhead, né? Eraser borracha, né? Head, cabeça. Então, quando eles enrolam esses trapos no adversário, ele consegue apagar o poder dele, ele consegue apagar a individualidade que o outro está usando. E quando ele tenta utilizar isso no Knuckle Duster, não tem efeito nenhum. E é aí que ele percebe que o Knuckle Duster é só um valentão mesmo, ele é só um cara extremamente resistente. E é aí que ele nota que não tinha por que ele estar ali. Porque talvez ele tenha interferido, e até algo que o Koichi e a Popstep mencionam, por pensar que talvez eles fossem vilões, até pela maneira como eles estavam interagindo com aquele cara aparentemente normal, que começou a andar enquanto a briga acontecia, né? E nisso, a Popstep se lembra que ela viu em algumas fotos que toda vez que esses vilões instantâneos começavam a aparecer, estava esse cara lá. Ah, uma coisa que eu não mencionei do primeiro episódio. Ao fim do primeiro episódio, os 3 trombadinhos que foram grandes rivais ali do Koichi e do Knuckle Duster, eles acabam cruzando com um traficante específico. E ele injeta a Trigger neles, o que dá novos poderes para eles. Então a gente já volta para cá depois dessa tangente. Então a Popstep e o Koichi começam a ir atrás desse cara, ele tropeça, os bonequinhos caem de novo e ele injeta a Trigger neles. Então o poder dele esse poder começa a florescer nele ali. Qual era o poder desse cara, que aparentemente era um cidadão normal? Ele consegue ficar gigantesco. Então a individualidade é descrita como homenzinhos. Então ele fica meio crianção. Ele fica gigante e ele começa a pegar as coisas e brincar como se ele fosse uma criança, no caso. Então isso acontece. Então o Knuckle Duster, a Popstep e o Koichi vão tentar interferir com aquilo. Quando eles se aproximam, né, acaba cruzando com os outros trombadinhos do primeiro episódio. Eles entram naquela situação ali também com novos poderes, né? O grandão pegava fogo, o que tinha cara de lagarta agora podia voar, o dos espinhos ficou parecendo um porco espinho também. Então vira uma situação muito confusa. Pode ser que eu tenha misturado a ordem de alguma coisa aqui, eu peço perdão se eu tiver, mas acaba acontecendo isso. Ah, um ponto que me fugiu. O Eraserhead, pouco depois de encerrar a briga com o Knuckle Duster, ele chega a pensar em denunciar eles pra polícia ali, porque eles são vigilantes, né? Eles não são heróis legalizados. O Eraserhead estava até de folga. Ele interage fora do dia dele de trabalho ali, mas ele acaba não fazendo justamente por perceber essa confusão, né? Você ter o gigante surgindo, você ter os 3 atacando ele também, ele segue para trabalhar fora do dia. Tá aí o caso, né, do trabalhador que só quer descansar e ele acaba precisando trabalhar fora de hora. Acontece até no desenho. E aí se segue. O Knuckle Duster acaba conseguindo se desvencilhar ali dos 3 trombadinhas e eles seguem para enfrentar o gigante. Então tem umas sequências de luta muito interessantes nessa parte do episódio. Então, em meio dessa confusão, né, mencionei que o Knuckle Duster consegue desvencilhar o grupo dele daqueles 3. É nessa hora que o Eraserhead chega. E ele consegue dar conta dos 3 ali. Ele consegue anular os poderes dos trombadinhas específicos. E aí eles
o nosso trio principal continua a luta contra o gigante. Então você tem umas sequências muito legais ali do Knuckle Duster acertando ele lá com com uma daquelas, tipo aquelas cordas assim, a lá Batman, ele vai dar um chute no gigante. Aí tem um momento que ele pega a Pop Step e depois, assim, num momento ele solta depois de um desses golpes. Só que o poder dela depende que ela salte. Então é nessa hora que o Koichi se supera, ele salta para poder dar uma alavanca para ela e poder salvar ela, mas aí ele começa a cair também. É um momento um pouquinho mais desesperador, mas na hora que o vilão tenta pegar ele ali, o Koichi consegue usar aquilo para ele poder ativar o poder dele e escapar. E aí, novamente, o Eraserhead acaba aparecendo e ele consegue usar os poderes dele para anular a individualidade do gigante, então ele acaba, né, voltando a um tamanho normal e acaba sendo contido, né? Depois todos os 4 vilões ali, né, os 3 que já vinham aparecendo no episódio anterior, e esses são presos, né? A polícia acaba agindo ali. Nessa saída, o Eraserhead e o Knuckle Duster, eles têm uma conversa, mais uma conversa filosófica sobre a natureza do trabalho dos dois, né, em que eles discutem um pouco os seus próprios métodos e em todo o seu jeito de Steve maluco, o Knuckle Duster acaba falando muito sobre poder bater nos vilões antes que eles façam alguma coisa, né, e porque ele se sente bem batendo nos vilões, e o Eraserhead fica sem saber às vezes como interagir com aquilo. Mas ele meio que deixa a situação como está, porque a polícia ainda não fica sabendo deles, porque eles foram úteis, eles ajudaram ali, então acho que ele deve ter levado isso em consideração. Aí, pouco depois, né, no caso, porque o Koichi ele acaba escapando, né, de um ataque do gigante, né, e ele acaba fazendo um movimento que o Knuckle Duster fez no primeiro episódio, né, ele sai do golpe e ele se joga numa montanha de lixo, né, que foi o que ele fez no primeiro episódio. E o Knuckle Duster acaba ficando orgulhoso de ter visto ele usar o mesmo movimento. E em um desses momentos, me foge agora qual, o Koichi acaba se referindo ao Knuckle Duster como mestre. Já começou a virar sidekick aí. E o Knuckle Duster ele vai, depois nessa situação, quando ele vê o Koichi conversando com a Pop Step, se recuperando da confusão toda, para poder explicar para ele como as coisas iam funcionar, como ele poderia usar melhor aquelas habilidades dele. Ele começa, peraí, eu não sou seu aprendiz. Mas você me chamou de mestre. E aí, inevitavelmente, estabelece-se uma relação. Mas acaba essa parte do episódio e aí a gente passa para um outro dia, onde eles já estão trabalhando em conjunto, né? Os 3 ali. A Pop Step estava monitorando as coisas de cima, né? Porque ela consegue, né, saltar bem alto. E eles estavam só esperando para poder agir. Ela nota 2 rapazes brigando, que se pareciam muito com o Wolverine e o Ciclope, uma versão bem baixo orçamento. E aí elas despacham o Koichi para poder interferir. E agora o Knuckle Duster tinha dado para ele uns protetores, então ele pode acelerar mais, ele vai aguentar mais porrada. E aí os caras ficam revoltados que a briga deles foi interrompida, eles lembram do Koichi como gentleman, de repente eles começam a bater no Koichi também, o coitado começa a apanhar de novo. Aí o Knuckle Duster aparece já preparado para bater nos dois e ele acaba sendo interrompido. E é nesse ponto aí que começa uma confusão. Surge um vilão que parece um Doomsday de mais baixo orçamento, né, atacando a cidade. E aí tem um momento lá em que ele bate num prédio, aí começa a soltar um monte de pedra, aí quase com um carrinho de bebê vira e o Koichi acaba salvando esse bebê de cair no chão, que é um momento bem legal. As lutas são todas, eu achei muito bem feitinhas, eu gostei do traço do desenho também. E aí ele segue no combate, a Pop Step não interfere no combate, isso aí fica mais pro Koichi e pro Knuckle Duster. Eles conseguem derrubar o Doomsday de baixo orçamento, né? E o Knuckle Duster ele explica que ele tem esse poder, mas não é uma coisa muito natural. Então ele poderia, assim, com uma série de socos bem dados, eles podiam resolver a situação. E ele dá vários socos muito bem dados. O que, quando o cara volta ao seu formato original, o vilão volta à sua forma original de ser humano, ele tá com a cara desfigurada, essencialmente. Eles queriam até usar o cara para poder conseguir mais informações, para poder tentar ver
alguma pista, mas a cara dele não ia ajudar em nada. Ele estava completamente desfigurado dali. Então, quando a polícia já ameaça chegar ali, eles fogem. E aí os dois rapazes, né, o Wolverine e o Ciclope Culver, perguntam quem eles são. E aí que o Coit apresenta eles. Uma coisa que me fugiu também. Esse é um ponto que eu vou voltar depois. Mas o Coit, depois, na virada pro segundo episódio, né, o Knuckle Duster disse que ele precisava de um novo nome. Porque ele estava sendo chamado de Gentleman. Mas nenhum vilão ia levar a sério o Gentleman. Então ele decide por The Crawler, o rastejante, numa tradução livre aqui. Então ele apresenta o grupo, né? Ele é o The Crawler, tem o Knuckle Duster. Ele não fala da Popstep, mas ela é parte do grupo, essencialmente ali. E o episódio acaba nesse ponto. Então eu achei 2 episódios bem divertidos. Eu gostei do traço do desenho, eu gostei de como eles armaram a situação. Eu achei que os 2 episódios servem muito bem como uma coisa só, né, como uma introdução inicial a essa nova história. Eu achei a dinâmica dos 3 personagens muito divertida e tem uma história que pode seguir rumos bem interessantes, de você ver como esses vigilantes trabalham num mundo onde super-heróis são essencialmente CLT. Né? Eles têm o trabalho deles, eles têm dias de folga, eles pensam nos dias de folga ali também. Então vai ser interessante ver isso. Um outro ponto que quase me foge aqui. Depois que esse vilão é derrotado, que a polícia vai e prende esse vilão, aparece um policial vestido lá, James Gordon, Harvey Bullock, né, com um assistente com cara de gato, e eles estão falando sobre quem são esses heróis. Porque se um herói desferiu tanta violência contra um vilão, ele tem que ter a licença cassada. Porque ele usou de força excessiva. Né? Porque os heróis aparentemente têm uma coisa quase policial também nesse universo. Mas aí nenhum herói foi chamado. Nenhum herói foi chamado. Não devia ter ninguém ali. Não era ninguém que estava nos registros. Então ele acaba deduzindo que eram vigilantes, que eram pessoas que estavam utilizando, né, fazendo justiça com as próprias mãos. E isso não pode acontecer dentro desse cenário. Então já fica um mistério, já fica uma possibilidade para os próximos episódios. Então, ao todo, eu achei esse episódio muito divertido, né? Achei ambos muito legais. Bom começo para My Hero Academia Vigilantes. Eu não assisti a série original. Então eu não sei se eu perdi referência, eu não sei se esse é um spin-off que não está bem adaptado, essas coisas me fogem. Para minha impressão desses 2 episódios, eu achei 2 episódios muito bem amarradinhos, muito bem divertidos. Eles têm a vibe de história de super-herói, que é uma coisa que eu gosto aparentemente, como dá pra ver aqui. Então, achei que foi uma escolha interessante. Se, né, a gente seguindo essa série eu continuar gostando, quem sabe eu não pense em assistir o original no futuro. Pode ser uma possibilidade. Então, esses foram os episódios 1 e 2 de My Hero Academia. Espero que não tenha ficado muito confuso, né, o desenrolar dos meus pensamentos aqui. Agora vamos para umas considerações técnicas. Ok, vamos lá, algumas considerações técnicas aqui. O anime é produzido pelo estúdio Bones. Suponho que tenha sido até o estúdio da série original também. Saiu no Crunchyroll esses dias um documentário sobre o estúdio Bones. Acho que são 4 episódios de 25 minutos. Talvez eu assista depois, pode ser alguma coisa relevante de ser comentada mais pra frente. Eu assisti My Hero Academia Vigilantes dublado. Eu gostei muito da dublagem, achei que a dublagem ficou muito bem feita, né? A gente tem ali no trio principal o Rony Frauches como o Koichi, a Raíssa Bueno como a Popstep e o Sérgio Moreno como o Knuckle Duster. Todos estão muito bem no papel. Mas eu queria falar da dublagem, e assim, eu sei que os dubladores não têm poder sobre isso, eu sei que eles não têm influência sobre essas coisas. O cliente diz pra eles como eles querem que a dublagem seja feita. É que eu acho muito estranho o excesso de termos em inglês nas dublagens. É diferente, por exemplo, de coisas como o All Might. Eu até entendo que o nome dele seja utilizado em inglês numa lógica, ou talvez uma ginástica mental da minha parte aqui. Porque houve um momento do Brasil em que a gente se referia ao Superman apenas como super-homem. Era assim que estava nas revistas também. Depois de um certo tempo a gente começou a falar só Superman. Então, se ele é a figura que
representa esse tipo de herói no universo, na minha mente faz sentido você usar o termo em inglês. Mas aí você vai chamar o Koichi de The Crawler. Isso é difícil de falar pra quem não sabe inglês. Então eu fico pensando nesse sentido. Por que não chamar ele, sei lá, de um rastejante, mesmo que seja um nome estranho? E até, tá, mas diga-se de passagem, tem uma ótima piada com o nome em inglês no episódio que funcionou muito bem na dublagem. Então ponto pra dublagem aí também. Mas esse é um ponto que eu queria que fosse mais pensado nesse caso. Me lembrou muito aquele caso, não sei se quem tá assistindo lembra disso, de quando estavam saindo aquelas séries da Marvel Live Action no Netflix que eles queriam chamar o Justiceiro de Punisher. Então era muito estranho você ver eles falando eles estão interagindo com o Punisher. Então houve um comentário sobre isso na internet ao ponto que depois eles refizeram partes daquela dublagem para se referissem a ele como Justiceiro, que é o nome que a gente tem dele em português. Né? Não faria sentido chamar o Demolidor de Daredevil na dublagem em português. Então eu acho isso estranho, mas é uma particularidade minha, pode ser que não incomode você, querido espectador. Agora, sobre as músicas, porque a gente está falando de anime, a gente tem que mencionar um pouco as músicas também. A abertura é Keka Alright, de Kochi no Kento, se eu não tiver enganado, que é uma música bem pop, bem animada. Me lembrou o estilão daquela música do Mashal, né? Claro, a vibe, não as músicas são bem diferentes, mas pelo menos aquele estilo de música bem agitada, que não é a da minha preferência. No encerramento tem Speed da Yutori, que eu achei aquele rockzinho clássico de anime de luta, que eu achei muito legal. Aí vai ver a minha preferência enquanto fã de desenho japonês velho. Talvez se as duas estivessem invertidas, tivesse ficado mais do meu agrado mesmo, né? Mas tudo bem, pode ser que a música da abertura cresça na minha estima mais pra frente. Vejamos. Essa vai ser uma série daqui pra frente no canal. Meu plano é comentar os episódios semanalmente. Se eu não conseguir fazer isso semanalmente, eu vou deixar pelo menos passarem ali 2 episódios para eu poder comentar na sequência. Então, minha ideia, se tudo der certo, é falar do episódio 3 na próxima semana. Não dando certo, eu tento na outra semana fazer o episódio 3 e o 4 de uma vez, né? Porque vida de professor é puxada. Então, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Às vezes a gente não sabe se a gente vai conseguir terminar a tempo. Mas a minha ideia é seguir com os episódios de My Hero Academia Vigilantes como uma série agora no canal. Vão ser 13 episódios ao todo, então a gente vai ter bastante conteúdo. E eu vou tentando trazer outros comentários em cima, né, até para poder complementar um pouco isso. Como eu gosto muito de histórias de super-herói, e eu tô assistindo essa que é muito inspirada nisso, pode valer em alguns outros comentários paralelos também. Então, é isso por hoje. Já falei bastante, esse vídeo vai ficar com certeza bem longo, então espero que quem tenha ficado até aqui tenha gostado. Se inscreve, curte o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, me diz se você já assistiu My Hero Academia Vigilante, se você já assistiu o original, se teve alguma coisa, alguma referência que eu perdi, pode colocar tudo nos comentários, eu vou interagindo da melhor maneira que for possível. Eu gostei desses 2 primeiros episódios, eu vou seguir comentando eles aqui no canal, então espero que vocês tenham ficado interessados também para poder acompanhar aqui junto comigo. A gente se vê na semana que vem. Meu nome é Kalim e até mais.